Boa tarde, irmãos e irmãs. Com muita alegria e é um privilégio poder estar aqui conhecendo a igreja, conhecendo os irmãos, falando desse tema que é tão perto aí do meu coração. Esse é o livro que nós tivemos a oportunidade de escrever, coletando diversos escritos, palestras e outras coisas proferidas nos 25 anos, acho, precedentes, e foi publicado pela editora Fiel em 2012. O que nós vamos falar nessa noite, obviamente não vamos repetir o livro, mas são alguns pontos extraídos desse livro dentro desse tema. O que é que estão ensinando aos nossos filhos, né? O que é que está acontecendo dentro do circuito pedagógico, dentro das nossas escolas. Algumas dessas coisas, obviamente não dá para nós abordarmos tudo, e queremos observar, ver tudo isso à luz da palavra de Deus, como servos de Deus, na expectativa de despertar a nossa percepção para o que há ao nosso redor e, quem sabe, a poder aplicar também na condução da educação dos nossos filhos e na compreensão de situações que são antagônicas à nossa fé, que acontecem sim. Então, o que estão ensinando aos nossos filhos é o nosso tema aqui para a Escola Bíblica Dominical e nos minutos que temos à frente. Eu queria começar trazendo assim uma visão desesperada, né, de um pai, colocada pelo autor daquela tira cômica Mafalda. Provavelmente vocês conhecem a Mafalda. Essa tirinha não é sobre a Mafalda, não tem ela como personagem, mas é de Quino. Quino é o autor, é um argentino, e ele tem a capacidade de traduzir situações do cotidiano de uma forma bem incisiva, que ecoa em nossos corações sobre o que está angustiando, quando é o caso da Mafalda, o que é que ela está vivenciando, e no caso aqui desse pai, que procura educar a criança nos nossos dias. Obviamente que ele não tem as respostas, a gente vai ver isso, mas nós, como servos de Deus e com a palavra de Deus, deveríamos ter respostas melhores do que essa. E ele começa mostrando aqui um carro e apontando, dizendo pernas. E se a gente for pensar direitinho, nós estamos perdendo, não é, a mobilidade de andar descolados de algum veículo. Sempre nós pensamos ou no ônibus ou num carro que vai nos levar a um ou outro lugar, e as rodas vêm substituindo as pernas. Ele leva até um computador e mostra de cérebro. E nós sabemos que, se não tivermos cuidado, nós delegamos a faculdade de pensar ao computador. Ele é um excelente veiculador de informações, mas nós deveríamos ter a possibilidade de digerir essas informações, pensar, articular os nossos pensamentos, ou seja, nós não podemos terceirizar o nosso cérebro como tem acontecido também. Ele leva até um smartphone, que não é tão smart assim pela aparência, deve ser um iPhone 1 ou alguma coisa, mas ele aponta para o telefone e diz contato humano. E é surpreendente como o telefone, o WhatsApp, as mensagens de texto, elas têm substituído o relacionamento humano. Não é raro você encontrar, ou mesmo você estar participando, às vezes, num shopping center, na praça de alimentação, 4 jovens ao redor de uma mesa, e cada um tem o telefone e está mandando mensagens de texto, muitas vezes de um para o outro que está ali. Então isso vem substituindo o contato humano. O pai está desesperado ali, dizendo que, apontando para o telefone como sendo a forma de contato humano. Leva para uma televisão e aí ele aponta e diz cultura. Se vocês prestarem atenção, lá nós temos um travesti lá, parece que nessa grande aula de iniciação filosófica que são as novelas, se nós formos julgar os lares brasileiros, parece que em cada lar existe um travesti, há uma massificação dessa visão que tem que ser absorvida pela sociedade como um todo, e as pessoas vão, né, submergindo nessa forma de pensar, de aceitar o que está acontecendo. E o pai
ali desesperado, aponta dizendo que isso é cultura. Leva para uma lata de lixo e diz: é aqui que estão os ideais, a moral, a honestidade, e nós temos vivenciado dias que parece que é isso mesmo, né? Parece que tudo foi descartado para o lixo, nós não temos mais ideais, moral, honestidade como valores prezados e a serem impressos em nossas mentes, nos nossos corações, pela civilização, pelas escolas. Leva até um espelho e diz assim: o próximo, a quem amar. Uma sociedade cada vez mais narcisista, que busca seus próprios interesses. Mais uma vez, fazendo referência às novelas, parece que todos os princípios podem ser quebrados desde que você esteja buscando a sua felicidade. E aí você não importa o que você quebre, mas você sendo autêntico, estando buscando a sua felicidade, aí você está se realizando na vida. E aí mostra uma nota e diz Deus, né? E a palavra de Deus já nos alerta: o Deus desse século, aquilo que galvaniza o interesse, a motivação, a forma de vida das pessoas. Nós estamos vendo isso repetidamente, como as pessoas esquecem de tudo, dos padrões, dos limites, da família, da própria honradez, em função do dinheiro. O que é que eu posso levar nisso? Quanto eu vou levar? O que é que vai me dar segurança na minha vida? E procuram amealhar isso de todas as formas. E aí o pai, desesperado, agarra com a criancinha e diz assim: é importante que você aprenda bem desde pequeno como são essas coisas. Ora, como povo de Deus, nós não podemos simplesmente nos resignar a que a situação está da forma como está, ou da diluição de princípios, valores ao nosso redor, ou de distorções que são veiculadas e ensinadas, né, nas nossas escolas, na sociedade como um todo, pelos meios de comunicação. E eu queria focalizar a nossa atenção na questão dos livros didáticos brasileiros. O que é que eles estão trazendo, afinal de contas, para as crianças hoje? Como é que uma forma de pensar não cristã chega à mente das crianças? Você tem seus filhos em casa, trabalha com eles, ensina, traz os filhos à igreja, eles aprendem aqui quem é Deus, a amar a Deus, como devem se comportar para agradar a Deus. E no meio da vida, da existência, você vai vendo que, de alguma maneira, uma forma de pensar não cristã está ali brigando pelo coração, pelas mentes, e muitas vezes encontra guarida, encontra apoio, encontra abrigo nas vidas. Ora, nós passamos menos tempo, na realidade, com nossos filhos, e a igreja passa menos tempo com eles também, do que eles passam na escola. E o que é que esses livros têm transmitido às crianças nos dias de hoje? Como é que, qual é a mensagem que eles têm e que mensagem é essa? Quais são as pressões que uma cultura sem Deus faz, e não é só na mente das crianças, na nossa mente também. Quantas vezes a gente não se pega dizendo: eu acho que isso é assim, ou aceitando uma postura, e se nós formos levados de volta à palavra de Deus, nós vamos ver que aquilo que nós estamos aceitando com naturalidade, ou já nem protestando mais, são coisas que são determinadas e classificadas como pecado pela palavra de Deus, e que não deveriam ter abrigo na vida do crente. Então nós temos dois grandes problemas aqui. Os livros didáticos e os paradidáticos, que são aqueles que não integram um currículo, mas são leitura paralela, eles contribuem para a crise do nosso ensino. E quando eu falo de ensino, eu falo de uma forma generalizada. Todos nós sabemos que as aferições internacionais sobre o ensino brasileiro são muito ruins. Há uma crise no nosso ensino. E segundo, nós temos uma cultura impregnada por aquilo que tem sido conhecido como marxismo cultural, incentivado pelo poder público. É uma visão materialista de vida, distorcida de vida, que
achou lugar na academia e os livros produzidos, eles trazem esse viés também e são apresentados de uma forma muito sutil, mas às vezes incisiva e às vezes até explicitamente às crianças que estão em formação. Então, como consequência, nós temos realidades que são distorcidas e crianças e adolescentes encaminhadas a um rumo que leva à dissolução moral pessoal, à dissolução familiar e, em última análise, à dissolução social também, a desagregação social. A revista Veja, ela trouxe uma reportagem um tempo atrás sobre a crise no ensino brasileiro, né? Aí tem um garotinho escrevendo lá no quadro verde, na época que eu estudei era quadro negro, mas é um quadro verde e colocando lá, o ensino no Brasil é ótimo. E a reportagem ela lidava com exatamente essa aferição internacional que é feita, mostrando que os resultados são ruins, mas eles fizeram uma pesquisa com pais e educadores. E o interessante é que os pais achavam que estava tudo bem. E os professores também. Muitos não tinham a visão de que a coisa não vai tão bem assim. Então, essa crise ela é real. E ela foi bem retratada aqui num artigo de Ali Kamel. Ali Kamel é o diretor de jornalismo da Globo. E ele escreveu um artigo, vejam, em 2007, 9 anos atrás. E o que ele escreve é interessante porque está refletido nisso que está sendo conhecido e talvez vocês tenham ouvido. Se tem alguma conexão, vocês são professores ligados à educação, por certo já ouviram. Se não, é aquilo que é chamado de BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Essa Base Nacional Curricular Comum a primeira versão foi um calhamaço de 603 páginas, e essas páginas, esse documento aflorou no final do ano passado, mas a discussão mais incisiva começou em janeiro desse ano. E ele foi distribuído e houve um monte de críticas generalizadas, não só os evangélicos, eu diria que até os evangélicos nem criticaram tanto quanto deviam. Mas uma crítica em cima de uma visão carregada ideologicamente e tecnicamente imperfeita, a ausência de várias coisas, uma história, o ensino de história, que suprimia história medieval, história antiga. Por quê? Porque o viés ideológico era fazer o descolamento da cultura brasileira da cultura europeia. E colocar a concentração apenas no estudo da cultura negra e africana, negra, né, afro-brasileira e indígena do Brasil. Mas para isso eles cortaram as amarras que constituem também parte da nossa civilização. Em vez de tornar talvez a questão um pouco mais abrangente, não, preferiram cortar os vínculos com aquilo que nos identificava com a formação da nossa cultura. Esse é apenas um dos problemas técnico-pedagógicos que foram encontrados. Ora, Ali Kamel, escrevendo aqui 9 anos antes dessa situação que nós estamos vivendo, ele já apontava para algumas dessas questões. E ele disse assim, nossas crianças estão sendo enganadas, a cabeça delas vem sendo trabalhada, o efeito disso será sentido em poucos anos. É isso que deseja o MEC? Se não for, algo precisa ser feito pelo Ministério, pelo Congresso, por alguém. É uma espécie de grito de desespero. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas 9 anos depois a gente viu que era isso realmente que desejava o MEC. Era exatamente essa produção de um viés bastante ideológico. Ali Kamel, no seu artigo, ele faz uma análise de uma coleção chamada Nova História Crítica. E essa coleção ela era distribuída, na época, gratuitamente para 750 mil alunos da rede pública. Então, imagine o poder de persuasão que uma massificação de distribuição de livros na rede pública, obviamente, sem custo,
e isso não traz para a nossa sociedade. E aí ele diz assim, descrição de um país marxista. Isso ele está extraindo aqui do livro. Terras, minas e empresas pertencem à coletividade. As decisões econômicas são tomadas democraticamente pelo povo trabalhador visando o bem-estar social. Os produtores são os próprios consumidores. Por isso, tudo é feito com honestidade, para agradar a toda a população. Não há mais rico e as diferenças sociais são pequenas. Amplas liberdades democráticas para os trabalhadores. E o livro continua aqui falando da Revolução Cultural da China, por exemplo. Foi uma experiência socialista muito original. Velhos administradores foram substituídos por rapazes cheios de ideias novas. Em todos os cantos se falava da luta contra os 4 velhos. Velhos hábitos, velhas culturas, velhas ideias, velhos costumes. Milhões de jovens formavam a Guarda Vermelha, militantes totalmente dedicados à luta pelas mudanças. E o líder, Mao Tse-tung, é descrito assim no livro. Foi um grande estadista, comandante militar. Escreveu livros sobre política, filosofia, economia. Praticou esportes até a velhice, amou inúmeras mulheres e por elas foi correspondido. Para muitos chineses, Mao é ainda um grande herói. E aí a crítica que o Camel faz é, de que forma nossas crianças vão poder saber que Mao, na realidade, foi um assassino frio de multidões. A Revolução Cultural foi uma das maiores insanidades que o mundo presenciou, levando à morte de milhões. E eu sei disso porque eu estava na universidade na época que a Revolução Cultural estava no seu auge, e era comum nós vermos as fotos, a luta contra aquilo que era velho, pegava senhores de idade, professores, catedráticos, colocava cartazes assim, com insultos, fazia eles andarem no meio da multidão da Guarda Vermelha que os insultava. Isso tudo é romanceado e apresentado como sendo uma coisa boa que aconteceu naquela sociedade. Camel continua, diz, como é que eles vão saber que a Rússia não desabou por sentimentos de inveja, mas porque o socialismo real, uma ditadura que esmaga o indivíduo, provou-se não um sonho, mas apenas um pesadelo. Por que é que eu trago isso aqui numa aula de escola dominical? Porque é uma pessoa que não é cristã, não é crente, que estava altamente incomodada com o viés ideológico em 2009 e de lá para cá a coisa só desandou. E nós, cristãos, qual é a nossa responsabilidade? Efésios 5:11, e nós estamos também nessa noite pregando no livro de Efésios, vocês têm estudado o livro de Efésios, diz assim, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. A nossa responsabilidade como cristãos é de estar conscientes do que acontece ao nosso redor. É saber distinguir os tempos e é ter padrões ou o padrão da palavra de Deus pelo qual nós vamos comparar as coisas que estão acontecendo e aí sim definir qual é a nossa persuasão, quais são as nossas convicções. Nossas convicções em todas as coisas devem ser firmadas e formadas pela palavra de Deus. Vejam um exemplo aqui lá do exterior, também de um jornal já de algum tempo, 2007, Fábulas com as cores do arco-íris. Em projeto apoiado pelo governo, contos infantis com temática homossexual passam a integrar a atividade de 15 escolas primárias do Reino Unido. O programa funciona em caráter experimental. Essa reportagem da Folha de São Paulo traz isso no texto. Eles se amavam e foram felizes para sempre. Mas antes tiveram que mandar as convenções sociais às favas e assumir sua homossexualidade. Contos como King and King, Rei, Rei, que narra como um príncipe diz não a todas as suas pretendentes e decide se casar com outro príncipe,
fazem parte da rotina de crianças entre 4 e 11 anos, com o objetivo de combater a homofobia. Nós temos ouvido essa expressão repetidamente, combater a homofobia. E debaixo desse manto, esse manto que parece ser algo inatacável, você tem toda sorte de promoção de promiscuidade e de comportamentos que são antibíblicos. Combater a homofobia e criar ambientes mais inclusivos na rede de ensino. O projeto é financiado pela Agência de Ciência e Inovação do governo britânico, conta com o apoio do Sindicato Nacional de Professores e do Conselho Geral de Ensino. Vejam, quem é que financia esse projeto? A Agência de Ciência e Inovação, né? Agora, no Brasil, o antropólogo Luiz Motti, fundador do Grupo Gay da Bahia, aplaude a iniciativa. Aqui está a tirinha, Rei, mostrando ali, não sei se dá para ver, mas tudo culmina, tem a rejeição das pretendentes e tudo culmina com um beijo lá no escolhido para o matrimônio. Mas aqui no Brasil, a mesma reportagem trazia, mostrando que isso não é questão só do exterior, isso está presente aqui, e tem estado presente com mais intensidade. No Brasil, a história de um gato que comia escondido por não gostar de peixe chegará aos palcos escolares a partir do segundo semestre, baseado no livro O Gato que Gostava de Cenoura, de Rubem Alves. Rubem Alves é um escritor de extremo talento. Ele é falecido, é um escritor que contava histórias muito bem, mas ele tinha uma visão de vida, uma teologia extremamente destrutiva. Ele tinha uma abordagem de temas que eles eram contrários à fé cristã que ele disse ter abraçado no início de sua vida, quando ele ainda era seminarista e chegou a ser pastor, mas ele rejeitou tudo aquilo, ele dedicou os últimos anos de sua vida exatamente a falar contra a fé que um dia disse professar. Então, o Rubem Alves é extremamente prezado nos circuitos pedagógicos, mas os cristãos deveriam sempre ler aquilo com o pé atrás, sempre tentando verificar se não há nenhuma mensagem subliminar ali colocada, se o que ele fala não tem contradição com a palavra de Deus. Pois bem, essa peça, em produção pela ONG, Grupo E Jovem de Adolescentes Gays, Lésbicas e Aliados, deverá ser encenada em escola de Campinas e municípios próximos à cidade. O espetáculo é uma das diversas atividades que a organização realiza com o objetivo de combater a homofobia. Veja, está ensinando a homossexualidade, mas o objetivo, nos dizem, é combater a homofobia. Ora, o cristão não deve aceitar essa pecha de ser homofóbico no sentido de violento. Nós somos pacíficos. Nós somos contra a violência, contra qualquer pessoa. Não é contra um determinado grupo, contra qualquer pessoa. Mas isso não significa que você não possa e não deva ter convicções firmadas em cima da palavra de Deus e daquilo que ela nos ensina. A reportagem continua aqui e diz que o espetáculo é uma das diversas atividades que a organização realiza, né, com esse objetivo de combater a homofobia, e outro entre vários títulos de literatura infantil nacional com temática homossexual são O Menino que Brincava de Ser, de Georgina da Costa Martins, o recém-lançado Cada Família de um Jeito, para crianças entre 2 e 5 anos, em que a Aline Abreu descreve lares constituídos de diversas formas, com pai, mãe, avós, com 2 mães, 2 pais, etc. Então, se nós estávamos abismados lá que no exterior era de crianças a 4 a 11 anos, aqui baixaram a faixa etária, né? E a lavagem cerebral é tentada para crianças já a partir dos 2 anos. Talvez vocês se lembrem desse incidente aqui. Em São Paulo, o Estado enviou para a rede pública, para alunos de 9 anos, livro de poemas para adolescentes com frases como: nunca ame ninguém, estupre.
O governo vai retirá-lo das salas de aula de terceira série, mas manterá a consulta para alunos mais velhos, como se um pouco mais de idade, ali ainda adolescente, essa mensagem fosse construtiva. A obra integra o programa, que incluía um livro em quadrinhos com palavrões e conotação sexual. E aqui está ainda na sequência da reportagem, várias dessas frases, né? Nunca ame ninguém, estupre, seja um pouco efeminado. Então esse é o tipo de mensagem aqui colocada na rede pública com o meu imposto, né, para promoção da homossexualidade. Livros candidatos com temática homossexual, eu vou passar rapidamente aqui, porque quero entrar em questões mais próximas nossas aqui, mas isso daqui faz parte do Plano Nacional da Promoção de Cidadanias e Direitos. Representantes de 18 ministérios se uniram para a promoção de temas LGBT. Vídeos elaborados pelo Ministério da Educação, que tratam da transexualidade e bissexualidade da relação entre duas meninas lésbicas, deverão ser debatidos em salas de aula do ensino médio no segundo semestre desse ano. Isso foi em 2011, talvez vocês se lembrem que, nesse caso, foram os evangélicos que levantaram a voz e acionaram parlamentares e tudo mais, e terminou o MEC suspendendo essa divulgação. Eram DVDs pornográficos que estavam sendo distribuídos para serem discutidos. E terminou sendo distribuído em 2 estados da região norte e foi suspensa a distribuição, os demais não receberam. Mas esses 2 estados lá foram alvo, né, desse debate. Veja essa reportagem aqui, onde Lula Ramírez, que é um defensor da causa, ele diz assim: lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. Então é uma luta, é uma briga. Na realidade, nós sabemos que é uma batalha espiritual, e a luta é para que a escola não seja heteronormativa. Ou seja, você não pode ter mais padrões. E você não pode classificar nada que fuja ao padrão como desvio de padrão. Você tem que aceitar tudo ecleticamente e pacificamente, e é como se fosse uma lei da mordaça, né, que está sendo imposta, de tal forma que se você expressa sua convicção nessa área, você é condenado como sendo violento. 2 pontos importantes. Nós temos que ter uma compreensão clara do reino das trevas e do reino de Deus. O que é o reino das trevas? O que é o reino de Deus? E nós temos que compreender como é que as ideias contrárias ao reino de Deus atingem a mente das nossas crianças, principalmente. A nossa mente e a mente das nossas crianças. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que as ideias do reino das trevas, aquelas que são contrárias à palavra de Deus, elas estão por toda parte, são ensinadas de várias maneiras. O pecado se alastra a todas as áreas do nosso ser, especialmente o intelecto. Às vezes nós crentes temos a ideia, a noção de que o pecado é aquilo que é cometido na carne, mas há toda uma área metafísica, além da física, do pecado, que as mentes também são corrompidas pelo pecado. Na realidade, tudo começa lá na mente e se concretiza, né, no corpo. A doutrina, aquela doutrina que nós chamamos de depravação total da natureza humana, é uma realidade. Né? Nós temos textos bíblicos que nos ensinam que o homem é todo pecado. Essa doutrina não diz que nós somos pecadores ou que a humanidade é pecadora na extensão possível da pecaminosidade, porque há uma outra doutrina que nós chamamos de graça comum, onde Deus está freando a exteriorização do pecado, ele aflora aqui e ali, mas ainda há uma certa liberdade, ir e vir, eu vou para a minha casa, vocês vão para a sua casa, tudo isso é fruto da graça comum de Deus. Em alguns lugares do planeta isso já não existe, né? Nós vemos o mal explícito, cabeças sendo cortadas, pessoas decapitadas, e cristãos que têm suas vidas imoladas. No último domingo da ressurreição, uma bomba explodiu
lá em Lahore, no Paquistão, e centenas de pessoas foram dizimadas por pessoas que levavam bombas em seus corpos e se meteram no meio da celebração de ressurreição. Eram os poucos cristãos que tinham ali no Paquistão que estavam celebrando a ressurreição. Então, a palavra de Deus nos mostra lá em Romanos 3, essa pecaminosidade na natureza humana, o homem no seu estado natural. O homem sem a redenção, ele é pecador em sua totalidade. Não há um justo, não há um bom, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, com suas línguas enganam, o veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ruína e miséria marcam seus caminhos, não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Paulo escreve isso lá em Romanos 3 e sabe, ele não está inovando nada. São todas citações do Antigo Testamento. Retratam a natureza humana desde a queda. E culmina esse trecho lá no versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Algumas versões escarecem da glória de Deus. Mas essa é a situação da humanidade, da natureza humana. As ideias do reino das trevas estão por toda parte e são ativamente ensinadas de várias maneiras. E a Bíblia confirma que as pessoas sem Deus distorcem a verdade. Romanos capítulo 1 é um desses trechos, né? E nós temos aqui: a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Todos nós vivemos nessa bênção que é a criação de Deus, mas o homem se apressa em negar até que ela vem de Deus. E diz o texto: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que é que isso significa? É o pecado agindo no intelecto, a produção intelectual. Livros que são produzidos, eles carregam o germe do pecado, está ali. Trocam a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. E aí fala dessa espiral descendente que o pecado vai levando a todo tipo de imoralidade, até o versículo 25 que diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram, serviram a coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, como é que as ideias contrárias à fé cristã atingem nossas mentes? E nós queremos particularizar esse veículo, que é um deles, é talvez um dos principais, através de livros didáticos. E nesses minutos que nós temos à frente, eu queria examinar 3 maneiras em que a mensagem anticristã ela vem através dos livros didáticos. Às vezes é de forma explícita, bem claramente anticristã. Às vezes não é de forma sutil. E em outras vezes é de forma velada, bem escondida. Você quase que não consegue enxergar ou ver. Então, de forma explícita, o texto que me vem à mente é Isaías capítulo 5, versículo 20. Mostra como essa questão está arraigada na humanidade e é fruto do pecado. Isaías 5 é aquele capítulo, o capítulo dos ais. Né? E a expressão ai na Bíblia, ela não é uma interjeição quando você tem uma dor, quando você sofre um beliscão. Não.
O ai é uma expressão de lamento e de julgamento ao mesmo tempo. E então, nesse capítulo de Isaías, você tem vários lamentos e julgamentos que são pronunciados. E no versículo 20 você tem isso aqui. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Você tem uma convicção de uma coisa que é certa, e aí você é xingado de violento, disso, daquilo, quando na realidade você está defendendo uma posição bíblica. Mas o que é chamado de bem? É aquilo que é mal perante os olhos de Deus, né? Que põe as trevas por luz e a luz por trevas. O amargo por doce e o doce por amargo. Falando de situações que nós estávamos tratando, essa questão da homossexualidade, nós sabemos que há toda uma fachada onde as próprias pessoas procuram ser descontraídas, alegres. E a mídia e todos os demais dizem que tipo de pessoa alegre, descontraída, e se esquecem de observar e verificar a profunda tristeza que está nos seus corações. O vazio que está ali pela ausência de Deus. Então, aquilo que é amargo é dito que é doce. E o seguir a Deus, cumprir os seus mandamentos, fazer aquilo que agrada a Ele, encontrar a nossa finalidade glorificando a Deus, isso aí é descartado, é dito que é um caminhar amargo. Essa inversão de valores Isaías experimentou no seu tempo e nós experimentamos nos nossos dias também. A humanidade experimenta isso, os seguidores de Deus e de sua palavra experimentam isso. O ponto básico aqui, se você vai examinar um livro didático, você não consegue nem ver essas coisas que são explicitamente contra a palavra de Deus, afira a sua fé. Porque pelo menos você deveria, se você tem fé em Deus, se você está desejoso de seguir a Deus, está lendo a sua palavra, essas coisas deveriam saltar aos olhos e mostrar que tem alguma coisa errada. Eu trago aqui alguns exemplos. Trago um exemplo da série Cara ou Coroa, Filosofia para Crianças. Aqui está o nome dos autores, publicado pela Scipione. É uma série de vários livrinhos paradidáticos. Bem e mal, guerra e paz, verdade e mentira, justiça e injustiça, os deuses e Deus. Aqui está a capa dessa, os deuses e Deus. E verdade e mentira. Mas eu trago um exemplo dessa, deuses e Deus. Entre parênteses está o número das páginas de onde eu extraí as citações. E o texto diz assim: para explicar o que acontece ao nosso redor, sem levar em conta a ciência, podemos dizer que há seres invisíveis que se ocupam disso, os deuses. Os mitos constituem uma parte muito importante da cultura de cada povo. Entre todas as culturas humanas, algumas se propagaram mais do que as outras, aquelas em que há apenas um Deus único, Deus com maiúscula. Os homens que acreditam em Deus não sabem se Ele existe, mas acreditam. É preciso entender que o importante nas religiões é a sinceridade e, portanto, a liberdade. Quem compreende isso, aceita que os outros creem em um Deus diferente ou em vários deuses, é uma pessoa tolerante. As religiões pregam amar, ajudar, perdoar, reconciliar-se, dizer não à violência, tornar-se melhor. Sim, é possível pôr essas ideias em prática sem necessariamente crer em Deus, sem forçosamente acreditar que é uma mensagem que Ele enviou aos homens. Agora, essas ideias podem fazer parte do mundo com ou sem Deus, com ou sem religião. Você está na sua casa, tranquila, sentada no sofá, seu filho está lá na escola, o filhinho de 9 anos, estudando filosofia, que bonitinho, né? Você acha que a mente dele está sendo ali treinada para análise de filosofias, da filosofia de vida. Na realidade, ele está sendo instruído em ateísmo. Na realidade, ele está dizendo que Deus é um mito. Na realidade, ele está dizendo que você que está se esmerando em falar de Deus, você que acredita em Deus, que leva para uma igreja que acredita em Deus,
nem você, nem os livros que você lê para ele, nem a Bíblia, nem a igreja acreditam que há um Deus. Veja, os homens que acreditam em Deus não sabem se ele existe, mas acreditam, né? Não há fé verdadeira. Então, consequentemente, você tem que descartar essas coisas aí. Por que é que você tem que achar que crê em Deus? Isso é coisa careta dos seus pais, né? E a mentalidade vai sendo formada, e é assim que o modo de pensar do mundo vai sendo inculcado. Com ou sem Deus é que a vida tem que ser vivida, mas o ensino claro aqui, explícito, é de que se você tem uma mente iluminada, se você está sintonizado com os tempos, você não vai acreditar nessas histórias de pessoas mais velhas, não, você tem que ter uma mente iluminada, moderna, contemporânea, e não pensar nessas coisas de Deus. Então, de forma explícita, muitas vezes você lê isso daí, deve chocar, porque ali está um ensino de ateísmo, debaixo de uma cobertura de filosofia, para uma criança de 9 anos. Às vezes é de forma sutil. O texto que me vem à mente é 1 Pedro 5,8, que diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se alguém já viu um filme de um leão tentando abater uma presa, você vê que a presa, o antílope, ou qualquer que seja o animal, fica ali olhando, vigiando e ele circundando. Quando a presa se distrai, ele dá uma patada só, derruba e devora a presa. Então, o ponto básico aqui é que nós temos que estar vigilantes para detectar as sutilezas. Use comparações. Se você está lendo alguma coisa exposta num livro secular, procure o tratamento que aquela matéria, aquele assunto é dado do ponto de vista cristão em uma outra publicação, para que você possa ter uma visão comparativa, você não fique olhando só essa visão monolítica que a academia nos apresenta. Eu trago o exemplo aqui de um livro de história geral, que está falando sobre a história dos hebreus. E ele diz assim: a mais importante contribuição dos hebreus foi, sem dúvida, sua religião monoteísta, o judaísmo. Antes, porém, de atingir o estado monoteísta, crença em um único Deus, a religião passou por várias fases. Então, sutilmente aqui, mas dá para perceber, sutilmente você vê que a pessoa que escreveu esse texto aqui, ela tem uma visão evolutiva da religião. Religião é fruto do pensamento humano. Religião é fruto da cristalização do pensamento humano através das gerações. A palavra de Deus é descartada, não pode ser revelação. Na realidade, ele está escrevendo sobre a história do povo hebreu, mas ele nem usa a Bíblia como fonte de referência. Vejam, o maior corpo de referência sobre a história do povo de Deus, do povo judeu, não é utilizado como referência para ele contar a história. E por isso ele sai com essa visão distorcida. Veja, ele diz assim: de início os hebreus adoravam rios, fontes, poços, árvores, montanhas, que segundo eles eram habitados por espíritos, Elohims. De onde é que ele extraiu isso? Os hebreus adoravam rios, fontes, poços. Você não extrai isso da história do povo hebreu. Não extrai. Aí você diz: não, mas na Bíblia você tem falsa religiosidade. Tem sim, mas ela é sempre identificada como falsa religiosidade. Sempre tem as consequências, sempre tem a punição de Deus, o afastamento de Deus, sempre tem os passos da reconciliação, do perdão. Mas a civilização dos hebreus não passaram por esse estágio. Elohim é um dos nomes de Deus. Posteriormente passaram por uma fase de monolatria, e ele explica o que é monolatria. Monolatria é a adoração exclusiva de um único Deus, sem contudo negar a existência de outros deuses. O povo hebreu não tinha isso como cerne de sua religiosidade. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Essa é a máxima
que era falada, pregada, prezada no povo do Antigo Testamento. Então nós vemos aqui, você está tranquilo lá, achando que seu filho está estudando história e achando que ele está estudando história do povo hebreu. Que bom, vai reforçar aquilo que a gente tem falado aqui em casa e lá na igreja. Lê do engano. Está dizendo que tudo aquilo que você está falando, né, não corresponde à realidade. E não subestimemos o valor de um professor ou uma professora, de um livro, na formação dos nossos filhos. Né? Lá em casa, pelo menos os meus crescendo lá, hoje eu tive 3 filhos e uma filha, hoje estão todos casados e, infelizmente, nenhum morando no Brasil, estão todos do exterior, e 11 netos. Então é uma ninhada de coelho, parece, de tanto neto. Mas quando eles estavam crescendo, é impressionante, você diz todo dia, escova os dentes, todo dia tem que falar. Um belo dia você vê ele está escovando os dentes lá, o que é que aconteceu? Não, a tia falou que tem que escovar os dentes. Então a palavra na escola, ela tem um peso muito grande, o tempo passado lá é muito grande, nós não podemos subestimar isso. E a terceira e última forma, de forma velada. Muitas vezes é de forma velada que acontece. Escritura que me vem à mente é 2 Coríntios 11, 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E o ponto básico aqui é que você não pode descansar, você tem que estar sempre estudando. E estudando com profundidade as verdades e doutrinas fundamentais da fé cristã. Trago um exemplo aqui de um livro de ciências. Natureza e Vida. Esse livro é bem antigo, 1996. Então ele tem 20 anos, né? É isso? 20 anos. E ele está falando de funções celulares. Cromossoma, anatomia, função digestiva, reprodutiva. Você pode dizer, o que é que pode dar errado? Um livro de ciências falando de anatomia, não pode dar nada errado. Pois pode. Ele começa a falar do sistema reprodutor. Falando do sistema reprodutor, ele fala da educação sexual. E aí ele apresenta como normal, durante a puberdade, as fantasias, a atração, a admiração e o desejo por companheiros do mesmo sexo. Vejam, 20 anos atrás, gente. A gente está falando o que estão ensinando aos nossos filhos. A gente pode perguntar, o que é que estavam nos ensinando também? 20 anos atrás. Está colocando como normal uma coisa que a Bíblia diz que não é normal. Não é normal. Existe, mas isso não quer dizer que é normal. É uma distorção da ordem da criação. E aí, ele diz que a conduta homossexual não é aceita pela sociedade, em função disso, homossexuais ocultam a vida afetiva, possuem traumas, e após essas colocações, apresenta a sociedade como aceitando a heterossexualidade como natural. Isso 20 anos atrás, mas qual é a objeção? O livro didático, ele apresenta um conceito vago de certo e errado. Primeiro, ele apresenta uma indução para um comportamento que não é correto de acordo com a Bíblia, dizendo que é normal. Mas depois ele diz que a sociedade não aceita, mas veja, ele está atrelando uma coisa, se é correta ou não, em cima da aceitação pela sociedade. E a pergunta é, na visão dele, não existem verdades absolutas ou conceitos permanentes, né? E aí a gente pergunta, e se a sociedade passar a aceitar a homossexualidade como normal, até como modo de vida mais avançado e desejável, como está quase ocorrendo nos dias de hoje, passa a ser a norma? Passa a ser correto? Então é dessa maneira que o veneno é inoculado. Um livro de ciências que vem falar de anatomia, funções digestivas e termina falando, na realidade, sobre ética comportamental e ensinando uma visão que é diferente da Bíblia. Eu tinha outro exemplo aqui que é em cima de português, não vou me demorar nele, porque nós já estamos chegando ali, o ponteiro não para, inexoravelmente está chegando às 6h30, mas no livro de português também
ele veladamente, você acha que ele está aprendendo gramática, e veladamente ele está ensinando ética, e está dizendo que às vezes é possível mentir, sim. E tem vários outros exemplos, né? Exemplos onde a Bíblia é colocada, é dito que a Bíblia faz a pergunta, tudo que a Bíblia diz deve ser aceito ao pé da letra, exatamente como está ali, ou há passagens que são simbólicas e falam de uma fábula, e o principal é o conteúdo moral dela. Então, incisivamente, diretamente, tentando desacreditar a Bíblia, a história do dilúvio, em vez de olhar como sendo história factual registrada, é dito que é uma história do século VI, e que os hebreus copiaram de outras civilizações, quando na realidade é o contrário, o dilúvio realmente existiu, e o fato da história existir em diversas civilizações mostra essa origem comum, porque foi um fato que existiu na história da humanidade. E vários exemplos assim. Então, já caminhando para o final, eu queria só falar, então, quais são as áreas de maior vulnerabilidade? Estudando essa questão aqui, se nós construirmos aqui um eixo vertical, onde a gente poderia plotar aqui a quantidade de ensinamentos anticristãos, e neste eixo horizontal nós distribuirmos as matérias ou campos do conhecimento, considerando as ciências exatas de um lado e as ciências humanas do outro, e nessa área nós vamos exatamente colocar a curva de penetração filosófica anticristã. A curva seria algo assim. Pouca possibilidade aqui nas ciências exatas e caminhando assim exponencialmente para o lado das ciências humanas. Quanto mais você vai entrando na esfera do pensamento, mais penetração filosófica anticristã você vai ter. Eu vou repetir o gráfico agora com algumas matérias para exemplificar melhor, né? Nós temos os nossos eixos, de um lado eu tenho exatas, do outro eu tenho humanas, e aqui embaixo, para exemplificar, vamos dizer que eu tenho matemática básica, pura, né? 2 mais 2 igual a 4. E olhe que eu já ouvi algumas palestras de pedagogos ou matemáticos dizendo, não é bem 2 mais 2, nem sempre é igual a 4, aí faz aquela floreio tudo, mas a gente sabe que essas questões assim meio intangíveis, elas não vão perturbar o conhecimento normal. Então, matemática é uma das ciências aqui mais puras, aqui do lado das exatas. Poderíamos talvez colocar gramática como sendo as regras da linguagem ao lado dela, e depois essa distribuição vai variar. Podemos colocar geografia, ciências, história, como nós já vimos, é uma área onde a imaginação campeia fertilmente. Sociologia e leitura, por certo, é uma área onde não há limites. E, finalmente, filosofia. Aí você está só no campo da imaginação, né? A penetração filosófica anticristã é pouca ou quase nenhuma no lado aqui esquerdo, mas ela, quando chega na área da filosofia, você tem as mais diversas correntes de pensamentos. Todas elas, se não são derivadas das verdades da palavra de Deus, elas são enxertadas com a imaginação humana ou meramente construídas em cima daquilo que os homens pensam. Então, concluindo, irmãos e irmãs, nós temos que discernir o que lemos, vemos e ouvimos, né? Hebreus 5,14 diz assim, o alimento sólido é para os adultos. Mas quem são os adultos, do ponto de vista do povo de Deus, do ponto de vista cristão? São aqueles que têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então essa é uma obrigação nossa, né? Romanos 12, vocês conhecem o texto, né? Nós não devemos nos conformar, tomar a forma desse mundo. Mas temos que ser renovados, né? E a renovação é exatamente, ela procede do Espírito de Deus, ela renova a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós experimentemos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que reconhecer que os livros didáticos é apenas um dos caminhos, mas um caminho importantíssimo nessa área de influência às crianças,
eles trazem perigo. O perigo está também no intelecto. Raça de víboras, disse Jesus, palavras duras, né? Como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E nós poderíamos parafrasear, dizer, do que há em abundância no coração e na mente, isso teclam os dedos, né? E os textos se produzem a partir também das maldades do coração. E isso não significa o que nós estamos falando, não estamos advocando isolamento cultural para os cristãos. Pelo contrário, nós temos que nos envolver culturalmente, mas com a percepção aguçada e o discernimento próprio dos servos de Deus, para que nós tenhamos o rumo para o nosso caminhar. 1 Timóteo 4,4 diz: todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graça. Mas as nossas convicções éticas são firmadas pela palavra de Deus, a nossa percepção, as antíteses são claras, elas afloram se nós estamos firmados na palavra de Deus, se ela é lâmpada para os nossos pés, se ela é luz para os nossos caminhos. Então eram essas as questões que eu queria trazer para os irmãos aqui, e coloco-me à disposição para algumas perguntas, se tivermos aí por alguns minutos, aí, uns 5 minutos por aí. Você falou que, com relação àquele exemplo de escovar os dentes, o peso que tem uma professora ou no ambiente acadêmico é muito maior às vezes do que é em casa. Como nós, como pais, devemos lidar com isso? Qual a saída que nós temos? Como deveríamos agir nesse caso? Eu creio que de tudo que a gente tem visto aqui, falado também, que eu tenho estudado, uma coisa é certa para os pais. Eles não podem delegar, não podem terceirizar a educação dos seus filhos completamente como tem sido feito. Às vezes, a escola é olhado muito mais do que olhado como um lugar onde o pai e a mãe vão ter algum tempo de descanso, porque o filho está lá, não. Mas o envolvimento com aquilo que é ensinado, isso tem que ser provocado pelos pais. Tem que ter um período de sentar. O que é que tá? Qual é o livro que você está com ele agora? E aí não tem jeito, é um percurso duro, leva tempo, mas você tem que penetrar. Você tem que estar estudando junto ali com a criança para ir orientando e discernindo, de tal maneira que aquilo não se estabelece uma dicotomia. Em casa eu creio nisso, mas na escola eu vou ser influenciado dessa ou daquela outra maneira. Temos que chamar para a totalidade da vida, períodos de conversa e o exame de tudo aquilo que é ensinado e ministrado. Não tem fórmula fácil de lidar com essa situação. Na escola nós sabemos que estão ensinando para os nossos filhos, né, assim, sorrateiramente, coisas que contradizem com a verdade de Deus, contra a palavra de Deus. Né? E nós, que somos evangélicos, estamos na igreja, na escola dominical também, hoje, no movimento evangélico, principalmente no Brasil, que tem crescido bastante, também tem ensinado coisas também que vai contra a palavra de Deus. A maioria dos evangélicos, os nossos maiores líderes evangélicos, que se dizem líderes evangélicos aí hoje, ensinam coisas que contradizem com a palavra de Deus. E nós que conhecemos um pouco da verdade, que estamos buscando a verdade, tentando aprender a verdade e viver na verdade, como que nós vamos combater isso e de que forma nós podemos, né, agir? Porque se você abre a internet, você vê lá líderes evangélicos ensinando de maneira errada. Se você vai na televisão, ensinando de maneira errada. Você abre o jornal, ensinando de maneira errada. Nas escolas, ensinando de maneira errada. Nós ficamos assim numa ilha. O que fazer? Observação muito boa. Obviamente que o nosso objetivo hoje é examinar a questão do ensino aos filhos. Mas nós nunca podemos ignorar que a nossa igreja brasileira ela atravessa um momento crítico também. Um momento onde você tem uma massificação, às vezes culto à personalidade, às vezes nós temos problemas morais também que estão presentes na vida de pessoas que continuam em proeminência ensinando, além do ensino explicitamente errado, distorcido, uma visão de prosperidade material
contexto a questão do caminhar espiritual que devia marcar o servo de Deus. Então nós temos, essa é uma luta da igreja, né? Isso é uma luta pela pureza da igreja, que cabe a todos nós também ficarmos cada vez mais apegados à palavra. E daí a necessidade da igreja discipuladora, que é o que eu espero falar com um pouco mais de tempo agora na mensagem dessa noite. Vou falar um pouquinho sobre isso, qual é a manutenção dos diferenciais que nós temos que ter como povo de Deus, porque a pressão que nós temos hoje, a pressão social, é para que não sejamos diferentes, nem eticamente, nem comportalmente, nem no que diz respeito às convicções, mas nós temos que ser um povo diferente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso na mensagem. Esse ano foi votado em cada município do Brasil o Plano Nacional de Educação, aonde eles querem colocar a ideologia de gênero dentro desse contexto educacional. Sabemos que Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, os pais conseguem ainda tolerar os filhos. Ensino da faculdade, ensino superior, um negócio está pegando. Sabemos que tem muitos homossexuais, lésbicas, dentro das faculdades, ensinando para eles e dentro também. A minha pergunta para o senhor, qual é a sua opinião sobre a ideologia de gênero? Eu acho que eu falei quase que metade da minha palavra da minha palestra sobre isso, né? Falei contra. Falei que Deus criou 2 sexos, não 3 ou 4 sexos. Falei que e o casamento entre um homem e uma mulher, qualquer outra classificação ou definição de casamento, ela é antibíblica e deve ser rejeitada pelo povo de Deus. Na realidade, essa definição de casamento, ela está inclusive na Constituição, mas nós temos visto a Constituição brasileira ser desrespeitada até pelo Poder Legislativo, que tem tem gerado uma jurisprudência que permite ideologia de gênero e uniões que contradizem a própria chamada Carta Magna nossa. Então, essa é uma luta constante. O que nós temos visto, o Plano Nacional de Educação, ele é o pai daquilo que eu falei, da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, né? Então, obviamente, a Base Nacional Curricular Comum, ela traz essa ideologia do Plano Nacional de Educação. Nós temos visto que, naquela parte que diz que 60% dos conteúdos do federal e 40% é entre estados e municípios, alguns municípios têm legislado contra isso, né? Obviamente que é um caso aqui e ali, mas eu tenho conhecimento disso. Nós acabamos de fundar lá uma escola em Palmas e o município de Palmas se pronunciou contra. Então, na rede municipal pública ali de Palmas, você não tem a aplicação da ideologia de gênero, mesmo sendo escola pública. Por enquanto, as escolas particulares ainda têm a sua liberdade, mas esse cerco vai se apertando. A minha convicção é que esse vai ser um dos grandes testes da igreja, né, nos anos à frente. Como é que a igreja vai se manter? Se ela vai ficar firme ou se vai capitular perante as pressões sociais para a admissão de posturas que são antibíblicas e destrutivas da sociedade. Porque a política de gênero, ela não faz nem sentido no que diz respeito a perpetuar a raça humana, né? A raça humana está fadada à extinção, se forem aplicadas as premissas que estão aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Atualmente tem um projeto que está sendo até bastante falado, que é o Escola Sem Partido, que eles têm, a alegação é tentar impedir esse tipo de doutrinação, né, dentro das escolas. Okay. Então eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso e também sobre a ideia de ensino doméstico, homeschooling, né? Homeschooling. Ok, são 2 palestras em si aí, mas com relação ao...
o projeto, eu não sei se todos sabem, mas o movimento Escola Sem Partido, ele é um movimento que ele tem motivação e raízes boas, né? Porque ele estava exatamente assustado, e com razão, dessa ideologização massiva que vem ocorrendo há vários anos já, cada vez com mais intensamente. Então, ele é uma legislação que diz que o professor tem que ser neutro, tem que ser objetivo. Eu tenho algumas reservas ao projeto, porque eu acho que ele tem duas vertentes. Ele está aflorando no meio de um problema muito claro, mas se levado à sua consequência lógica, ele pode impedir o ensino confessional. Ele pode impedir a existência de escolas cristãs. E as escolas cristãs, pela graça e misericórdia de Deus, elas hoje, atualmente, são abrigadas pela Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 20, que diz lá que existe a escola pública e tem a escola confessional, que é aquela que se rege por uma filosofia de vida ou ideologia específica. Então veja como essas coisas são delicadas. Eu sou a favor de se retirar essa ideologização nociva que está presente nas escolas, na formação de professores, em livros didáticos e tudo mais. Mas se eu promulgar uma legislação que fale que o ensino tem que ser totalmente objetivo, isso é um engano. Não existe objetividade total. Todo mundo tem uma persuasão qualquer. Todo mundo tem uma visão de vida. Então, é uma situação utópica e real e que pode prejudicar as escolas confessionais. Então, eu tenho reservas, tenho até o desejo de escrever alguma coisa sobre isso aí, mas não tive oportunidade ainda. Isso foi a primeira parte da pergunta. A segunda foi sobre homeschooling. O homeschooling surgiu, sempre existiu, obviamente, mas ele surgiu de forma organizada nos Estados Unidos há umas 2 décadas, que é a escolarização no lar, né? Então você não manda o filho para a escola e você dá toda... E isso as aferições mostram que as crianças que são ensinadas dessa maneira, elas têm aproveitamento muito bom, elas passam com altas notas, elas entram na universidade no topo, acho que 5%, 15% estão sempre nesse topo, 15% de todos que entram nas universidades. No entanto, não é tão simples assim, né? Quando você aplica o homeschooling, você está submetendo a mãe, principalmente, a um regime extremo de trabalho para que haja aquela escolarização. Você está impedindo, muitas vezes, a socialização e a sociabilidade que acontece no ambiente escolar. Então, você atende a algumas coisas, mas você traz uma carga de trabalho muito grande. Na maioria dos casos, quando a gente ouve falar de homeschooling, na realidade o que você vê é wife schooling, porque o marido ele sai pela tangente e a carga cai em cima da mulher. Então, eu conheci um casal que fazia isso e ele me disse também um outro problema. A propósito, o homeschooling no Brasil ainda é ilegal, né? Mas eu conheci um casal norte-americano e ele disse o problema maior que nós sentimos era de separar o papel de pai e de professor, né? Porque se o filho vai para a escola, tem algum problema lá, ele sempre tem o abrigo do lar para discutir aquilo, para ver, mas ali não, é tudo junto. Se o professor se irrita com o aluno ali porque ele não fez isso ou aquilo ali perturba o relacionamento doméstico, paternal, filial também por um bom tempo. Então, você gera um pouquinho de confusão. Então, eu reconheço alguns avanços do homeschooling, mas eu não estou pronto a dar o aval dizendo que é a forma. Não, eu creio que quando nós, até quando vemos na Bíblia a forma como as crianças eram ensinadas, tudo era
o Paulo estudou aos pés do Gamaliel, então tem uma forma de ensino assim corporativo que é bíblica também.